Oi, pessoal. Estamos hoje aqui no primeiro episódio do podcast 60 BPM, fazendo o lançamento, que é um podcast de bate-papo médico, que a gente vai trazer informações de valor, informações úteis, de verdade científica. E como lançamento, eu não podia estar aqui hoje com o melhor convidado. Estou aqui com meu colega, meu amigo, conheço há 20 anos, Dr. Moacir Bezerra, nutrólogo, que vai abrilhantar hoje o nosso bate-papo. E aí, Moacir, quero que você se apresente aí, fale de você, quem é você, um pouquinho da tua história profissional e pessoal, para a gente bater esse papo hoje aqui, que vai ser legal. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Primeiro convidado, acho uma honra enorme, não poderia realmente estar me sentir mais honrado pelo convite de você abrir, né, esse podcast que tenho certeza que vai ser o maior sucesso do mundo. Então, sou o Dr. Moacir Bezerra de Menezes, sou médico ortopedista e nutrólogo há 9 anos. Há 9 anos eu fiz uma transição de carreira, passei, né, da ortopedia para a nutrologia e desde então venho me dedicando exclusivamente ao estudo e trabalhando apenas com nutrologia. Né? E também hoje sou um empresário no ramo digital, né? Tenho empreendimento, né, no ramo digital com infoproduto. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Perfeito, perfeito. Eu te conheci como ortopedista, né? Há muito tempo atrás. Você falou 20 anos aí, né? É isso, 20 anos. Fiquei foi com medo. E também presenciei essa transição, e eu acho que é importante aí, Moacir, você pontuar como é que foi essa transição, até como é que foi essa sua formação para entrar na nutrologia, porque muita gente pensa assim, esse cara tinha uma especialidade e rapidamente ele mudou, fez um cursinho de fim de semana, ele não tem a formação boa, e às vezes a pessoa vê isso com um certo preconceito. Então eu queria que você falasse para o pessoal como é que foi essa transição, como é que foi a sua formação, aproveitando esse gancho e explicar também para o pessoal a grande diferença que todo mundo confunde nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, que eu sei que aí tem uma diferença grande, né? Então explica aí para o pessoal. Uma bela transição, né? Terminei minha residência em 2005, né? Então comecei a trabalhar, fui para São Paulo, voltei de São Paulo, comecei a trabalhar e eu era um ortopedista que estava desencantado com a ortopedia. Eu não gostava de operar, tá? E aí para uma especialidade cirúrgica, o cara não gostava de operar. O primeiro grande problema é assumir que não gosta de operar, né? Porque assumir para mim foi difícil. Depois assumir para minha esposa, para Vivi. E aí depois tive que assumir publicamente, principalmente para o meu colega que trabalhava comigo, que operava comigo, o Dr. Renato Fontinelli, a gente operava junto. Eu comecei a passar a cirurgia para ele e disse, cara, eu não gosto de operar, tu vai operar. E eu queria fazer uma transição de especialidade. Meu pai é médico, tinha feito transição de especialidade, era gastro, depois ele foi para geriatria e eu sabia que podia fazer. Então, comecei a pensar em fazer medicina do esporte, que é uma coisa que eu gostei muito de atividade física, de esporte, estudava muito a respeito do assunto, e eu, na época, estava com obesidade, então estava bem acima do peso. Comecei, então, a estudar sobre nutrição, sobre atividade física, sobre emagrecimento e tal, e comecei a ter primeiro sucesso na minha perda de peso e manutenção de perda de peso, e aí eu queria ensinar para as pessoas como é que fazia para perder peso, mas ninguém confiava no ortopedista, porque o ortopedista tem a fama de ser forte e burro, né? Então, o cara já não sabe nada de ortopedia, vai saber de nutrição? Isso. E aí me surgiu, por acaso, um amigo chega para mim e disse, Moacir, eu vou fazer uma especialidade pós-graduação em nutrologia. E eu não sabia nem o que era nutrologia, como a maioria das pessoas não sabe. Isso. E eu perguntei, cara, o que é nutrologia? Esse cara, especialidade médica e tal, vamos fazer lá em São Paulo e tal. E aí eu peguei e me matriculei para fazer a pós-graduação na Associação Brasileira de Nutrologia em Santa Casa de São Paulo. Então foi o curso que eu fiz, né, de pós-graduação. E quando terminei a pós-graduação, na verdade fui fazer a pós-graduação mais para aprender um pouco sobre nutrologia, não pensava realmente na transição, queria, mas não pensava aquilo de fato. Queria se aprofundar no tema, mas ainda estava... E no meio da pós-graduação, eu, cara, vou transicionar, vou trabalhar com isso, porque me apaixonei. E aí depois fiz prova de título especialista, né? Então em setembro de 2015, isso aí era no final de 2013, e quando foi no final de 2015, 2 anos depois, eu fiz a prova de título, fui aprovado, né? A prova que é muito difícil de o pessoal passar. Obter o título. Então, obtive o título depois que fiz a prova, tal, que eu, de fato, comecei a nutrologia como consultório. E fiz a transição, né? Fechei o consultório, fiz uma loucura.
fechei o consultório de ortopedia, larguei plantão, menos o meu emprego, e aí comecei do zero o meu consultório de nutrologia. E já são 9 anos. Resta a história. 9 anos, e hoje você olha para trás e sabe que não, você tomou a atitude certa, né? Foi arriscado, mas assim, eu hoje você vê... Pulei de cabeça mesmo, mergulhei, não tinha como voltar, né? Porque você pula, não, não é bang jump, não. Tem corda para puxar, não. E essa diferença, nutricionista, nutrólogo? Cara, que a gente pode falar assim? A pessoa pergunta, mas nutricionista, nutrólogo, qual é a diferença? Vamos lá, o nutricionista é uma pessoa que faz uma faculdade de nutrição, né, onde ela está habilitada para prescrever, né, dietas. E o nutrólogo é um médico, né, que então tem a formação em medicina e uma pós-graduação ou residência médica. Existem as duas formas de você se formar, né? Duas maneiras de se formar. Onde ele faz essa especialidade que tem a ver, é uma especialidade que trata de todas as doenças que podem ser prevenidas ou curadas através da alimentação, da nutrição. Então, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira, tá? Que não é, na maioria das vezes, o que as pessoas veem por aí, né? Não é um médico que fica passando bomba, e nem suplemento, e nem soro azul na veia. Não, mas é uma especialidade médica onde o médico vai entender todas as doenças que têm relação com a alimentação. Que, na verdade, são todas, né, Gustavo? Você, como cardiologista, você sabe que todas as doenças cardiológicas, né, todas as patologias cardiológicas, elas têm uma interface com a nutrologia, assim como todas as outras especialidades têm interface com a nutrologia. Moacir, você vê assim como um desafio hoje, assim, de primeira linha, assim, na tua prática médica, o que mais te desafia assim, na nutrologia? Por exemplo, você acha que a obesidade é um grande desafio hoje, ou é a suplementação, ou o teu público é mais aquele atleta que quer melhorar a performance? O que tu tem de desafio na tua prática, assim, no teu consultório? E falando da obesidade, que eu acho que é um assunto extremamente pertinente, só para a gente pontuar aqui para o pessoal, até li um artigo, essa semana saiu uma estatística de obesidade nos Estados Unidos, né, cara? 40% da população americana é obesa. Não estou falando de sobrepeso, não. Obesidade. Sobrepeso acho que é 70%, né, mais ou menos. Pois é. Quer dizer, e mulheres e homens estão bem parecidinhos ali, uma diferença muito pequena percentual. Então, não sei se você considera o teu grande desafio aí na nutrologia a obesidade, a questão da perda de peso, como que tu aborda isso, o teu paciente que chega lá, ele já está querendo soluções milagrosas, vem com aquele modismo, doutor, me passa isso, isso e isso, que eu quero emagrecer, como é que é? Inclusive, você tem um programa muito legal, né, de emagrecimento que eu vi, né, no teu trabalho. Que é o meu infoproduto, né, que você está falando? Infoproduto, exatamente. Cara, assim, eu quando pensei em trabalhar com nutrologia, nessa época que eu acabei de falar, né? Pensava em trabalhar com nutrologia esportiva, mais com suplementação, performance. Mas com o tempo, né, os pacientes vão chegando no início do consultório, você vai atendendo todo tipo de patologia, né? E chegou muito paciente obeso para mim. E eu era muito bom, né? Modéstia à parte. Então os pacientes começaram a ter muito resultado. Né? E aí, com boca a boca, que é como você faz o consultório, acabou que o meu consultório foi tendo cada vez mais paciente com sobrepeso e obesidade. E hoje, acho que 95% do meu paciente é paciente com sobrepeso e obesidade. Olha aí, que interessante. E até a pandemia era 70% mulher, 30% homem. E depois da pandemia, os homens acho que entenderam, né, a importância do tratamento da obesidade. E aí hoje é meio que, acho que 50% cada o sexo. Então, é o que eu mais vejo hoje no consultório, realmente, é paciente com obesidade. Que é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu sou apaixonado pelo estudo e pelo tratamento da obesidade. Eu me empolgo muito, eu acho muito bom. É onde você consegue ver que você ajuda realmente a pessoa a melhorar muito a qualidade de vida e diminuir comorbidade. Exatamente. E você aborda essa obesidade... em termos assim, vamos lá, percentual, com medicamento, com só orientação de mudança de estilo de vida, dá um start para isso, depois entra com medicamento, aí depois até aproveitar o gancho para a gente falar, quando a gente fala de medicamento, hoje dos análogos do GLP-1, que é o sucesso aí que tem no mundo inteiro, né, esses cases de venda aí de Ozempic, etc, né, como é que é a tua abordagem nisso aí? Cara, assim, eu costumo dizer que eu sou UTI, né? Última tentativa do indivíduo. Quando eu estava lá na pós-graduação, um dos professores lá me falou para a turma, né? Disse assim, pessoal, vocês vão
O paciente do nutrólogo é o paciente que falhou só, que falhou com a nutricionista e que falhou com o cirurgião bariátrico. Então, vocês vão pegar pacientes difíceis. Sim. E é isso que vai fazer você ser um bom profissional, quando você tiver sucesso com pacientes difíceis. E hoje, realmente, já quando chega no meu consultório, normalmente pacientes que têm indicação de tratamento medicamentoso. Então, já vem meio que triados, né? Eu acho que tem um ticket, né, de consulta alto, então o paciente, normalmente eu não sou o primeiro profissional que a pessoa procura, ele já tentou várias coisas e depois ele vai para mim, normalmente, né? E tenho muita indicação de colegas médicos, né? Então, tem um paciente que passou com o médico e o médico entende que deve emagrecer, manda para mim. Então, mas a minha abordagem, ela é geral, então eu procuro ver aquele paciente como um todo, né? Como médico, não vou ver só a questão da dieta, nem só o medicamento, vou avaliar aquele paciente como um todo, e eu sempre faço uma consulta de educação, que ele precisa mudar hábitos de vida. Então, abordamos a questão de sono, de estresse, questão da alimentação, obviamente, atividade física, né, hidratação. Você vê que eu ando sempre com a minha garrafinha, né? Aqui, não sei se o pessoal está vendo aí, eu ando sempre com a minha garrafinha, até para dar exemplo. Com certeza. Então, a gente tem que, né, abordar tudo isso. E a medicação, quando tem indicação. Então, eu sempre pergunto, né, para o paciente, é uma brincadeira que eu faço com meus pacientes, é o seguinte: quando eu termino aquela parte de anamnese, já perguntei tudo que eu precisava saber para tomar uma decisão se o paciente precisa ou não do tratamento medicamentoso, eu pergunto para ele: seu fulano, o senhor acha que o senhor precisa de medicamento para emagrecer? Aí ele geralmente diz que acha que precisa, mas não gostaria, né? A maioria não gostaria. Aí eu disse: olha, a pergunta foi uma pegadinha, na verdade. A sua resposta era para dizer assim: doutor, o médico é o senhor que sabe se eu preciso ou não de um tratamento, né, medicamentoso. E aí eu já começo a mostrar para o paciente que existe uma indicação médica para o uso do medicamento. Não é porque quer ou deixa de querer, ou porque o médico quer, ou porque o paciente quer, não, porque tem indicação ou não tem indicação. Né? E quando há indicação, mostra, ó, as indicações de uso de medicamento para controle do peso são tais, tais e tais, né? Então, hoje, pela diretriz brasileira, você tem IMC maior do que 25 com comorbidade, ou IMC maior do que 30 com ou sem comorbidade. Desde que o indivíduo já tenha tentado, né, fazer tinha feito uma tentativa sem sucesso, né, séria, para perda de peso. E muitas vezes, claro, a gente, né, vai discutir com o paciente, obviamente, né, a vontade, que ninguém pode impor um tratamento medicamentoso para a pessoa que realmente não quer. Então, quando o paciente realmente não quer, essa semana aconteceu isso, semana passada, na verdade, aconteceu isso, o paciente não queria, eu mostrei para ele, tinha indicação. Ele não quer, cara, tudo bem, você não quer, eu escrevo no prontuário, né? Que vai ser um pouquinho mais difícil aí, no caso, o resultado, né? E assim, a chance de falha é enorme, né? Então, sabendo que se falhar, é porque eu tinha razão, e que se não der certo, e esse der certo é daqui a 10 anos ou 20 anos, né? Você sempre terá que perder peso, não adianta perder 1 mês ou 2 meses e depois vai ganhar. A gente tem uma ferramenta segura e eficaz. Hoje em dia a gente tem as medicações, você falou, GLP-1. Os análogos de GLP-1 são medicamentos que a gente tem que são muito eficazes e trazem uma segurança, inclusive cardiovascular, né? Isso, muito bom. E que a gente hoje pode mostrar esses dados para os pacientes. E o interessante falar também nesse ponto, Moacir, que esses medicamentos, muitos pacientes descontinuam ele depois de um tempo. Acho que é só o tempinho que perde peso, usa o medicamento e depois suspende. Eu não sei se você já passou, deve ter passado várias vezes pela situação. E essa ideia de doença crônica, que é a obesidade, que é uma doença que a gente tem que abordar continuamente, a gente sempre faz uma analogia, eu na cardiologia, com hipertensão. Se é hipertenso crônico, pode até mudar a hipertensão com perda de peso, reduzir dose, até às vezes suspender remédio, mas é uma doença crônica. E como doença crônica tem que ser tratada cronicamente. Então essa ideia que a gente tem também desses medicamentos injetáveis, que eu acho que hoje a gente está vendo, é a continuidade para manter o sucesso do resultado, a continuidade, não é isso? Isso. Está correto isso? É corretíssimo. O grande problema que a gente tem hoje em dia é o custo, né? Então essas medicações são medicamentos de custo elevado e as pessoas têm dificuldade de manter essa medicação a longo prazo. Mas eu acho que a gente tem um longo caminho a trilhar no sentido de educar as pessoas que isso é importante, que é prioritário, e o acompanhamento, não só a questão que eu chamo muita atenção para o paciente, não só a questão do uso do medicamento, mas de fazer tudo aquilo que
tem a ver com o tratamento, como você disse, mudança de estilo de vida, né? Então, atividade física, mudança na dieta, que eu chamo muita atenção, não é comer menos, é comer diferente, mudar o hábito alimentar. Antes de começar, a gente estava falando ali de pão, né? Isso. Eu estava tomando um cafezinho ali, e aí o pessoal brincou aqui que ficamos com medo do lanche que ia o trazer. O nutrólogo está chegando, vamos esconder os lanches dele. Os lanches aqui, biscoito, pão e tal. Eu sou doido por pão, mas normalmente não como, né? Por quê? Porque se eu comer pão, rapidamente eu engordo, tá? Então, como eventualmente. Então, o que eu mostro para o meu paciente é que ele precisa mudar. Não é que você nunca vai poder comer pão, não é isso, mas você precisa mudar a maneira como você se alimenta, a maneira como você dorme. Você tem que mudar a questão trabalhar a questão do estresse, da ansiedade no dia a dia, que tem muito a ver, né, com o padrão alimentar, né? Então, tudo isso a gente mostra para o paciente que ele precisa manter continuidade nessas mudanças. Isso. E muitas vezes o medicamento vai precisar ficar a longo prazo, ou ele pode ser usado de forma intermitente, usa um período, né? Depois ele pode parar, depois precisar voltar se ele tiver reganho de peso, mas sempre está de olho e acompanhando o peso, entendendo que a questão do peso ela é central, né? Do excesso de peso é central como causa de vários problemas de saúde, né? Então é a base de várias outras doenças, né? Doença cardiovascular, né? Então infarto AVC, vários cânceres têm relação importante, né? Com o excesso de peso. A apneia obstrutiva do sono, depressão, né? O pessoal não sabe, mas depressão tem uma relação bidirecional, na verdade, com obesidade, né? Tanto a obesidade aumenta o risco do indivíduo ter depressão, como depressão aumenta o risco de obesidade. Então, é comorbidade de vários... base para várias comorbidades. E deve ser tratado como tal, né? Então, o foco do tratamento do paciente, por exemplo, diabetes, né? Diabetes tem uma associação enorme com excesso de peso. Muito impressionante. Eu gosto também de fazer a relação, brincar assim, se você trata um diabetes, uma hipertensão do paciente com obesidade e não trata a obesidade, é como você está durante um incêndio, você apontando o extintor para a labareda e não para a base do fogo, né? Porque eu estou só ali segurando a labareda, mas não estou, né, extinguindo o fogo. Muito bom. Eu acho que é isso mesmo, cara. Tem que trabalhar muito nesse ponto, porque é muita doença que a obesidade traz. Agora eu queria que tu falasse de um tema, assim, que a gente, talvez hoje você até pontuou no início que está vendo pouco, mas aquele paciente que vai atrás de você ou já está usando, e eu recebo às vezes no meu consultório também, que é aquele que faz reposição hormonal inapropriada, né? É aquele que quer ter a sua, vamos lá dizer, seu desempenho físico, a sua estética melhorada por uso de hormônios esteroides, anabolizantes, e a gente vê isso sendo de uso indiscriminado, e infelizmente a tua área, ela é um pouco contaminada com isso, então às vezes esse diferencial, porque tem muita gente que fala, eu vou atrás daquele nutrólogo porque eu sei que ele passa a bomba para mim, aquele não passa, né? Eu acho que tu vê isso aí, deve ter recebendo pacientes disso. Então eu queria que tu falasse da tua opinião sobre esses hormônios esteroides anabolizantes, o que você vê na tua prática também como nutrólogo, e os pontos negativos, e quando que a gente pode realmente usar, ali na indicação formal, científica, o que você acha? Primeiro, parabenizar por ser um rapaz muito educado, fino, dizendo que a minha área é um pouco contaminada com isso, né? Na verdade, sabe que é muito, né? A nutrologia, infelizmente, está sendo muito contaminada e muito mal vista, né, no geral, por conta disso, né, do uso de esteroide anabolizante, aquela história como se o nutrólogo fosse um prescritor de bomba, né? Então a gente usa esse termo aí. Mas obrigado aí pela delicadeza. Bem, então, hoje, realmente, no meu consultório, como a gente faz esse trabalho de esclarecimento, e também eu tenho uma rede social onde eu falo muito sobre isso, hoje não me chega muito, tá? Eventualmente chega, mas não chega muito. Mas sempre que chega, né, eu tenho a preocupação de esclarecer, né, de dizer quais são os riscos, né, quais são os benefícios. Eu nunca nego que há benefício, porque há realmente, né? Porque aquela história... Eu tenho um cunhado que tem 2 filhas gêmeas e quando elas eram crianças, ele chegou para elas... Sempre chegava para elas e dizia que droga era maravilhoso. Usar droga, maconha, cocaína era ótimo. O problema, né, que traria muitas consequências gravíssimas. Aí ele dizia assim, cara, se eu disser para minha filha que usar uma droga vai lhe trazer um malefício imediato, que ela não vai sentir bem, no dia que ela experimentar, meu pai mentiu.
Tá? Então, eu digo, cara, traz benefícios. Você vai usar, você vai ganhar massa muscular, você vai perder gordura, você vai treinar melhor, vai melhorar a sua libido. Isso vai. Verdade. Só que os riscos que você corre, os As malefícios que você... consequências lá na frente. serão enormes e imprevisíveis. Tá? Então, aí eu explico, não prescrevo, realmente eu não prescrevo. E aí, quando há indicação de uso, né, de testosterona para os homens hipogonádicos, eu faço. Isso. Mulheres hoje eu não faço, né? Reposição hormonal em mulher eu não faço. Né? Não há indicação, na enorme maioria dos casos, de uso de testosterona para mulher. Então, o uso de testosterona para mulher hoje, a indicação mesmo é controversa e muito pequena, né? Aquela mulher pós-menopausa que tem um transtorno de desejo sexual hipoativo, né? Não para melhora de performance, isso é proibido pelo Sim, Conselho Federal de Medicina, né? Isso. Então, o Conselho já era proibido. Esse ano, o Conselho, no começo do ano, ele veio com a Resolução, resolução pesada, Isso. mostrando que é proibido o uso de para fins estéticos, estéticos e melhora de performance. performance. Tá? Então, quem está usando errado, e quem está Isso. prescrevendo está indo contra as diretrizes do Conselho Federal de Medicina, né? E aí, cada um com o seu cada qual. E no meu dia a dia hoje não chega muito, como eu te disse, né? Eventualmente chega, a gente vai tratar da maneira que for, né, mais adequada. Às vezes a gente, né, eu estou com um paciente agora, um cara com 45 anos, com testosterona baixa, queixa de libido, e eu não vou usar testosterona para ele, eu vou usar um medicamento que vai primeiro levá-lo, né, tentar uma maneira que ele produza mais testosterona endogenamente. E se não der certo, a gente vai para testosterona. Então, orientar, explicar, ter paciência. E esses pacientes obesos que você pega, você vê que tem testosterona baixa, depois você entra com o teu trabalho de perda de peso, você não vê a testosterona aumentando naturalmente, né? É um negócio impressionante, né? A literatura mostra, né, que o que mais aumenta a testosterona no obeso é a perda de peso, né? Então, existe uma relação de perda de peso com aumento linear de aumento de testosterona. E, não sei se você sabia, talvez, acho que já sabia, que mais aumenta a testosterona do obeso é a cirurgia bariátrica, né? Você sabia disso? Ah, tá, exato. Porque tem a maior perda de peso. Então, quanto maior a perda de peso, maior o aumento da testosterona, certo? E aí eu sempre mostro no consultório dados, eu mostro gráficos, trabalho científico, cara, porque acreditar em mim, beleza, mas quando ele vê lá o gráfico do trabalho científico, dá a ele uma confiança maior. E aí eu mostro e a gente vamos perder peso, e depois a gente vai acompanhando, o paciente melhora. Pô, aí melhora, perde peso, melhora sono. Melhora tudo, né? Diminui cansaço, melhora energia. E isso também melhora a libido, né? Com certeza. Estética. Isso. Mulher começa a achar o cara mais bonito, o cara começa a achar a mulher mais bonita, né? Isso. E aí tudo melhora. Se não resolver, aí a gente vai realmente para a medicação. Perfeito, muito bem. Ótimo. Eu acho que a gente conseguiu pontuar bem esse assunto. Eu queria falar de outro assunto também na tua área. Inclusive, agora, recentemente, né, saiu a lista de creatinas falsas, né? Enorme a lista, né? E, sim, de pureza quase zero e tudo. O que tem suplementação que você vê, assim, que... Existem N suplementações, né? Por exemplo, tem os pré-treinos, tem os termogênicos, tem os suplementação que a gente tem que tomar de uso diário. O que você fala assim para o teu público, assim, entender a suplementação que seja benéfica? Famoso whey, toma whey. Tem nutrólogo que fala, não, toma whey. Tem outros que falam, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos falar um pouquinho desse tema aí. Cara, suplementação é uma coisa que eu entendo bastante, modéstia à parte, né? Então. Porque eu sou hoje preceptor. Eu quero puxar esse conhecimento teu aí. Eu sou preceptor hoje, estou preceptor da residência de medicina do esporte, né? Aqui no Fortaleza tem uma das, acho que só tem quatro, salvo engano, 4 residências de medicina do esporte no Brasil. Ótimo. A única fora do Sul e Sudeste é aqui no Ceará. Então, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste só tem uma, que é aqui a nossa residência, lá no Centro de Formação Olímpica. Centro de Formação Olímpica é um convênio da Escola de Saúde Pública, Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e Secretaria de Esportes do Estado do Ceará. Tá? Então, eu sou preceptor. E a gente, então, como trabalha com medicina do esporte, né, já estudava muito sobre suplementação desde a época lá de ortopedista ainda, e a maioria dos suplementos não funciona. Tá? Então, lamento dizer que a maioria se você entrar na loja de suplemento, 90% do que está ali não presta para nada mesmo. Tá? Então, suplemento precisa entender que tem que funcionar, tem que ter benefício. Por exemplo, testosterona tem benefício, mas não é seguro. Tá? Então, tem que funcionar, tem que ser seguro
e tem que ser necessário, tá? Além disso, o suplemento ele tem que ter um time, né, um momento de uso. Certo. Um exemplo bem fácil é cafeína, né? Cafeína eu preciso usar como pré-treino. Eu tô falando uma coisa óbvia, né? Aham. Tá, se eu vou treinar antes, eu tomo cafeína. Se eu tomar cafeína depois do treino, Não adianta. tá, o suplemento que funciona, mas não depois do treino. Isso. Tá. É o time certo. Só para explicar o que é time. E a dose e o tempo de suplementação. Então, é uma ciência. Tá? E realmente a maioria das pessoas não precisa de suplementação, porque o benefício da maioria dos suplementos é um pequeno benefício que, para um atleta de alta performance, onde os suplementos são estudados, né, qualquer 1% traz uma medalha de ouro. Né? 1% de uma prova, né, melhora de 1% numa prova de 5 minutos, você vai ter 30 segundos. 3 segundos. 3 segundos você ganhou a prova, né, tirou a medalha de ouro. Mas para gente que está aí no dia a dia, isso pode não trazer nenhum benefício. Então, muito do suplemento é placebo, tá? Então, existem os suplementos, evidência, que a gente chama de nível A. Então, você tem creatina, cafeína, proteínas, né? Quando há necessidade de suplementar, quando a pessoa não consegue comer proteína na quantidade adequada, você vai para a suplementação de whey protein, por exemplo, ou outras proteínas. Você tem beta-alanina, você tem bicarbonato de sódio, você tem... Estou esquecendo algum, com certeza. Cafeína, creatina, beta-alanina, creatina, que eu não tinha falado, né? Então você tem alguns poucos suplementos. São os que são... O resto, por exemplo, glutamina, que é um dos suplementos mais, né, prescritos que você vê por aí. O resto realmente não tem evidência, né, não tem eficácia, já está provado que não tem eficácia, certo? Para atividade física, não melhora parâmetros de imunidade, não, isso não vai acontecer. Só para aquele paciente... grave, né, em nutrição parenteral, ele pode, né, aquele paciente caquético, ou um cara politraumatizado, ou um grande queimado, que ele pode ter benefícios de glutamina, mas glutamina de suplementação oral, pra gente, né, isso aí eu costumo dizer que é melhor jogar no lixo. Então tem que ter cuidado, né, com essa suplementação. Tá, então o whey, filtrar bem. Whey, pô, se você não consegue comer, ou você, por exemplo, eu uso whey todo dia, mas por uma questão, não que eu não consiga comer, por uma questão de facilidade. Normalmente eu estou no consultório à tarde, e aí é difícil parar para comer, aí eu tomo ali um whey, porque não preciso parar o consultório, mas se eu, por exemplo, um dia como hoje, não teria por que eu tomar whey em casa, não, hoje é sábado, estou em casa, posso comer, né? Esses mitos alimentares aí, que pega o gancho aí da suplementação, por exemplo, carboidrato, você, assim, você passa para o teu paciente assim, um low carb, eu vou zerar carboidrato para você ter um emagrecimento mais rápido. O carboidrato é importante como fonte de energia para a gente estar fazendo os nossos exercícios, porque tem muita gente que chega e fala, não, vou fazer um zero carbo, e aí não tem energia para nada, não consegue fazer nada, e aí fica com aquele medo de entrar no carboidrato, e é um mito, é uma verdade, o que é? Cara, é assim, o carboidrato, ele tem sido endemoniado, né? Isso. Então, como se ele fosse uma coisa ruim. O carboidrato não é ruim. O que pode ser ruim é a fonte de carboidrato. Então, certo. O que é uma fonte, da onde é que ele vem, né? Na verdade, pão não é carboidrato, pão é uma fonte de carboidrato. Uma batata doce não é carboidrato, é uma fonte de carboidrato. Então, você tem as boas fontes de carboidrato, que tem fibra, sim, que tem vitamina e mineral, ou seja, é um alimento que te fornece, além do carboidrato, outros nutrientes, micronutrientes. E você tem a má fonte de carboidrato, que é aquele que não tem fibra, que não tem vitamina, não tem mineral. Ele não está te dando nada de legal além dele mesmo. Então, dependendo do indivíduo, por exemplo, nós vamos falar aqui de emagrecimento, né? Isso. Por exemplo, para performance, eu preciso de carboidrato. Precisa. Tá? Então, o cara que quer melhorar a performance, ele tem que comer carboidrato. Isso. E muitas vezes o carboidrato tem absorção rápida e muitas vezes sem micronutrientes, porque ele precisa de energia e nós não vamos falar muito disso agora. Então, eu quero emagrecer. Não é que eu não possa comer carboidrato. Você pode. Você tem que ter preocupação com a fonte de carboidrato, tá? Doce, açúcar, refrigerante, suco de fruta, tipo suco de uva, suco de laranja, que tem muito carboidrato, né? E aquilo ali não te ajuda, aquilo vai te atrapalhar. Mas se você está comendo carboidrato numa boa fonte, você deve comer. Certo. Eu uso dietas com restrição grande de carboidrato? Uso como estratégias pontuais para alguns pacientes. Certo. Então, pacientes que vêm numa dieta, né, com mais quando eu digo mais restritiva de caloria, não de micronutrientes, uma dieta mais restritiva, chegou ali num platô, não está mais perdendo peso, tá? E eu coloco, sempre que você entrar no platô, o paciente entra no platô porque ele conseguiu, o corpo empatou o que ele come com o que ele gasta,
Então ele parou de perder peso. Tá estacionado ali. Aí você tem que tirar ele desse platô. Ou seja, ele tem que desestabilizar, fazer com que ele passe a gastar mais do que consome. De qualquer forma. Ou ele vai aumentar a atividade física, ou vai mudar a atividade física. Às vezes não dá, o cara já está no limite máximo, do que ele pode fazer de fato. E às vezes você vai mexer na alimentação. Às vezes até comer mais, né? Não mais caloria, mas comer mais volume de alimento, mais proteína. Sim. E em alguns momentos eu uso uma dieta sem carboidrato, uma dieta cetogênica, né? Que é uma dieta que tem evidência de que funciona, traz benefícios, certo? Mas que tem tem 2 problemas. Primeiro, é difícil de ser mantido de longo prazo, tá? Então eu uso como estratégia pontual. Cara, vamos fazer aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Perfeito. Às vezes o paciente consegue fazer e fica muito tempo e não tem problema. Aí ele precisa de suplementação de vitamina e mineral, que a dieta ela é restritiva. E meio que me perdi aqui. Não, porque você falou do tempo que ele ficou 1 mês, 2 meses no máximo, você pode fazer. Aí eu vou fazer e aí depois eu tiro ele e volto para uma dieta mais adequada. Não volta para uma dieta inadequada, que é o grande problema dessas pessoas, né? Voltar depois para o pior. Na verdade, eu estava falando quais são... A dieta tem que ser rica em micronutrientes e tem que ser sustentável. Então, se não dá para fazer, não adianta. Não dá para fazer muito tempo. Mas eu sempre estou com paciente... Eu faço dieta cetogênica quando eu tenho um paciente na minha mão. Certo. É um paciente que eu sei que está comigo, que ele tem acompanhamento, que ele fala comigo, que ele conversa comigo e que ele vai voltar depois para sair da dieta cetogênica. Porque se eu tenho uma dieta péssima, né, se eu como o meu café da manhã é terrível, na carrocinha, na bicicleta, coxinha com Coca-Cola, e eu almoço arroz e macarrão e um pedaço de carne, e eu janto pizza ou hambúrguer com Coca-Cola, eu vou para uma dieta cetogênica, emagreci 10 quilos, mas quando eu volto para esse padrão alimentar, eu ganho os 10 quilos rápido. Então não adianta. Então, quando eu vou para a cetogênica, é aquele paciente que eu sei que eu vou tirar da cetogênica e boto uma dieta legal. Tá. Certo? Mas ela tem evidência científica de benefício. E tem seus problemas, né? Tem seus... Né? Pode piorar o perfil lipídico, né? Eventualmente acontece, mas a gente avalia. Eu sempre peço um perfil lipídico antes... Né? E depois eu peço de novo, vejo como é que tá, se o paciente quer continuar, cara, vamos ver como é que tá teu perfil lipídico. E às vezes a gente, mesmo que ele tenha piorado o colesterol, a gente vai manter. E esse aumento às vezes é transitório também, né? Depois vai... Às vezes você melhorou a pressão, melhorou a glicemia, melhorou um monte de coisa. Piorou... Né? Compensa. Você vai ter que ver outra. Você vê aquele paciente, se ele tá seguro, né? Se eu vejo que o paciente tá comigo, eu vou. Se eu vejo que ele tá inseguro, melhor não. E jejum intermitente? Cara, outra estratégia que tem tido, né, se fala muito de jejum intermitente, tem seus benefícios, mas tem seus problemas, né? É uma estratégia que normalmente eu não gosto. Certo. Eu vou explicar por que eu não gosto. Isso. Não é que seja ruim. Né? Benefícios do jejum intermitente. Melhora padrão metabólico. Então, melhora a glicemia de jejum, melhora insulina. O jejum intermitente, explica para o pessoal como é que é o jejum intermitente. Na verdade, jejum intermitente, o pessoal pensa que é dieta, né? Não é dieta, é temporização de alimentação. Você vai comer, certo? Num período de tempo curto, uma janela de alimentação curta, e você vai ficar sem comer um período de tempo longo. Existe um padrão? Existem vários padrões. Se você vai para literatura, né, americana ou europeia, normalmente eles fazem padrões de um dia sem comer, 24 horas sem comer. Caramba. Ou comendo menos de 500 calorias por dia. Certo. Tá? E 1, 2 ou 3 dias de alimentação normal. Livre. Certo. Tá? Então, ou o que se faz mais no Brasil, que é alimentação por tempo restrito durante o dia. Então você come por um período de 4, 6 ou 8 horas e não come por um período de 20, 18 ou 16 horas. Tá? Come nada. Não come nada, só água. Água ou café, chá, que não tem caloria. Certo. Tá? Esse é o mais comum no Brasil. Vamos lá. O correto para o ser humano, nós temos um hábito... O ser humano é um ser de hábito diurno. Né? Então, a gente deve comer durante o dia, estar acordado durante o dia, e à noite é para dormir. E ficar sem comer. E para ficar sem comer. É isso. Né? Então, o ideal é que você for fazer um jejum intermitente, a sua janela de alimentação seja diurna. Então, café da manhã, almoço, e aí da tarde para a noite você deveria não comer, como se você fosse lá o ser humano das cavernas, né? Seria esse o padrão. Seria comer logo na manhã e à tarde não ia comer à noite. O pessoal costuma fazer o contrário.
porque a gente tem mais fome de tarde para noite, então as pessoas, e não tem muita fome de manhã, a maioria das pessoas é assim. Isso. Então de manhã a pessoa consegue ficar sem café da manhã de boa, então ela não toma café da manhã, Isso. e aí ela vai almoçar e jantar. E aí o tempo de que ela vai, ou às vezes um lanche à tarde, né? Então o tempo que ela não vai comer é depois das 20 até meio-dia, ou 14 horas, dependendo do tempo que ela vai fazer. Esse é o jejum intermitente. Só que jejum intermitente não é dieta. Tá, eu vou comer o quê? Primeiro problema, o que é que eu vou comer quando a minha janela de alimentação? Eu vou almoçar algo que compensa algo toda a horrível, de... né? Esse padrão alimentar que eu falei antes aí, quando eu falei da né, Coca-Cola, da Coca-Cola e tal. Pizza, E eu vou jantar uma pizza, ou eu vou fazer uma alimentação, a minha dieta, quando eu for me alimentar, vai ser legal. Tá, se a sua dieta for legal, ótimo. Então você está fazendo uma coisa, né, a partir daí legal. Se você está comendo 2 pizzas com 2 litros de refrigerante com açúcar, você não vai emagrecer. E por que tu não gosta que tu estava falando? Vários problemas. Primeiro, muitas pessoas usam o jejum para compensar erro alimentar. Então, fica muito tempo sem comer. Sim. E quando come errado. Sim. Então a pessoa chega e diz, doutor, eu adoro. Não doutor, mas eu adoro o jejum porque eu como o que eu quero e não engordo. Entendi, tá, então tá compensando o erro alimentar, que o correto é corrigir o erro, não compensar. Segundo, você ficar muito tempo sem comer, você vai perder massa magra. Então, você vai para a literatura, mostra que um dos problemas de jejum intermitente é perda de massa magra. Ou você não perde, ou você perde. Ganhar, você não vai ganhar. E, para mim, e você deve entender isso, é importante querer ganhar massa magra. Muito. Difícil é ganhar, mas pelo menos querer, você tem, no mínimo você tem que querer. A intenção tem que ser essa, é verdade. Então, toda estratégia que eu posso usar para ganhar massa magra, eu tenho que usar. Uma estratégia que parte do pressuposto que eu não vou ganhar e que provavelmente eu vou perder, já acho ruim. Tá, outro ponto. Quem não tem problema metabólico vai melhorar o quê? Tá, por exemplo, se eu for fazer jejum intermitente, eu não tenho pressão alta, não tenho colesterol alto, eu não tenho glicose alta, eu não tenho resistência insulínica, eu não tenho nenhum problema. O que é que eu vou melhorar? Nada. E aumenta a chance de você, para quem tem compulsão, fazer um episódio compulsivo porque está com muita fome. Então, dietas restritivas demais, ou muito tempo de jejum, aumenta a probabilidade do indivíduo fazer uma compulsão, ter um episódio compulsivo. E muitas pessoas escondem bulimias em jejum intermitente. Tá? Então, é muito frequente eu atender pessoas já com mais de 40 anos, que já passaram por vários profissionais da área de saúde, médicos, nutricionistas, tendo bulimia e não foram diagnosticados, porque a maioria das pessoas pensa que bulimia é aquele negócio de comer e depois provocar um vômito para não engordar. Isso. Mas bulimia, na verdade, é ter episódios de compulsão alimentar, comer grandes quantidades de comida e depois fazer alguma espécie de purgação, né, visando o não ganho de peso, que poderia ser o jejum o próprio vômito, podia ser ficar em jejum, sem comer, ou fazer exercício em demasia, fazer 4 horas de exercício. Sim. Não porque eu sou atleta e faço todo dia 4 horas de exercício, porque faz parte do meu treinamento, mas porque eu não quero engordar, que eu comi demais ontem. Ou usar laxantes, diuréticos, né? Então tudo isso pode ser bulimia. Então tem muita gente fazendo jejum intermitente, na verdade tem bulimia. Caramba. Aí chega sem diagnóstico. Então por isso que eu não sou muito adepto. Mas eventualmente, né, eu lembro aqui de cabeça alguns pacientes que eu concordei que fizessem jejum intermitente. Então pessoas que eu vi que não desorganizado, né, que não come de manhã de jeito nenhum, prefere não comer, ou não para almoçar, e aí a gente só vai ajustando e acompanhando para ver como é que fica. Mas sempre alertando, cara, você corre um risco grande de perder massa magra. Até porque esses pacientes, cara, já chegam meio que preparados no consultório, né? Falam assim, eu quero fazer esse programa aqui, eu quero fazer esse jejum, eu quero fazer isso aqui, quero fazer... Essa informação que hoje os pacientes têm assim na mão deles, né? Pela internet, pelas redes sociais e tudo, eu acho que é um desafio no nosso trabalho, né? Porque a gente chega já com o paciente armado, querendo já um determinado linha de tratamento, que viu uma fonte X, que quer seguir essa fonte. E como é que você se comunica com esse paciente para combater essas fake news na área médica, e como é que você passa para esse teu paciente, Moacir, assim, a verdade mesmo científica? Olha, cara, se tu for seguir por essa linha, tu tá indo dessa linha, como é que você é um cara preocupado com isso, né, com diretriz, com ciência baseada em evidência, né, como é que você vence essa barreira aí no teu paciente? Cara, eu mostro
artigo científico no Mostra, consultório. Eu abro o computador, né? Hoje a gente Isso. tem essa ferramenta. Um dia desse eu vi uma pessoa criticando um médico. Eita, mas eu fui lá, o doutor abriu lá o celular e foi consultar um negócio. Eu disse, cara, eu faço isso direto. Isso. Tá certo. Tá certo. É melhor você consultar Isso. do que você errar. Com certeza. Né? Então, né, a gente tem essa ferramenta que a gente pode usar para o bem ou para o mal, né? Porque eu nunca vou estudar porque eu tenho o celular na mão, não. Mas eu sabendo os artigos, que eu já estudei, que eu já li, eu vou lá e mostro. Então o cara chega para mim, por exemplo, com demais, morrendo de medo de um análogo de GLP-1. Análogo de GLP-1, para quem não sabe, são aquelas canetinhas, né, para emagrecer, né? E aí, tipo Ozempic, acho que a gente pode falar, né? Pode falar. Tá? Então, análogo de GLP-1, Ozempic, o Monjaro, que o pessoal tá comprando aqui. O pessoal já importando. Absurdo, fora, né? A gente pode até se der tempo de falar. Isso. Tá? Então, eu mostro, né, trabalho científico mostrando, né, evidenciando que existe diminuição do risco de infarto, AVC, de ter diabetes e tal. Então, cara, isso aqui, ó, você está com medo disso aqui, mas isso aqui, na verdade, vai te proteger. Beleza. Você tem uma ferramenta que vai diminuir o risco de você vir a ter um infarto, AVC, a morrer, ou você ter reganho de peso, você vir a ser diabético. A gente deveria usar isso aqui, tá? Então, é como se 100 anos atrás, uma pessoa tivesse medo de usar uma insulina, quando surgiu a insulina, um diabético tipo 1, né, tivesse medo de usar uma insulina. Então, a gente tem um hormônio, né, que traz benefício, né, que é a insulina, que vai corrigir ali a hiperglicemia. E hoje você tem um hormônio que vai corrigir o excesso de peso, vontade de comer, né? Isso. E que daqui a pouco a gente vai ter menos rejeição, né? Isso. É interessante, então eu acho que tem que passar isso para o paciente mesmo, essa informação verdadeira, né? Esse é um grande desafio nosso, né? E eles acreditarem, né? Isso é importante. Então a fonte científica que você fala, às vezes no consultório, mostra para ele é importante. E aí, falando desses análogos, já que você citou o nome comercial, Mounjaro, Ozempic, etc., que já tem aí no mercado, o paciente também acha e às vezes pensa que tem um viés comercial na nossa prescrição, né? Que a gente não sei o que, esse médico deve estar ganhando, deve estar tendo uma comissão nesses remédios, são muito caros, não sei o que. E a gente sabe que os resultados, poxa, o Ozempic é um dos cases no mundo inteiro de venda impressionante, até porque não existe prescrição, né? Você pode comprar ele sem prescrição. E aí muita gente auto-aplica e compra, né? Inclusive faltou no mercado, né? O Ozempic ficou faltando, e veio o Wegovy, né? Que é do próprio... Da mesma indústria, né? E o Wegovy... então, vamos lá. Vamos falar de Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Qual a diferença entre eles? Eu acho que muita gente... por que é importante a gente falar disso, Moacir? Porque tem gente que faz uso sem passar no médico. Entendeu? Então, aqui a nossa função de passar uma informação útil é essa. Como tem muita gente que está indo lá na farmácia, quer se automedicar, o que a gente pode falar dessas três, pelo menos são parecidas? O Ozempic, o Wegovy é a semaglutida, né? Isso. E o outro é a tirzepatida, é isso, né? E o que você pode falar assim de benefício, de prescrição, de uso? Tem as canetinhas são semanais, como é que é? Me explica aí. Vamos lá. Na verdade, o pessoal hoje não fala muito, mas tem o Saxenda ainda, né? Que usa tem o Saxenda, é verdade. Só a gente já está esquecendo. Começou Saxenda, no Victoza, não foi? Então Victoza e Saxenda é a mesma medicação, né? A mesma droga, é a liraglutida. Aí depois chega a semaglutida. Então a empresa, que é a Novo Nordisk, ela desenvolveu essa molécula, a liraglutida, e depois eles modificaram essa molécula para que ela tivesse uma meia-vida mais longa para a pessoa tomar menos vezes injeção. Então você tomava todo dia, passou a tomar uma vez por semana. Isso. E a molécula... Que é a semaglutida. Que é a semaglutida. Que é uma molécula que foi, então, ela é derivada da liraglutida. Sim. Tá? Então a empresa gastou, acho que, bilhões para desenvolver, né? Então ela passa a ter um benefício de ser semanal. E aí ela mostrou também que ela tinha mais eficácia em perda de peso. Certo? Então ela levava uma perda de peso maior do que a liraglutida. Porque inicialmente ele foi usado para diabetes. Aí nesse início eles começaram a ver essa perda de peso. Então já nos trabalhos mostrava perda de peso. E aí o que é que eles fizeram? Depois, porque aí o trabalho primordial com essas moléculas era para o tratamento do paciente com diabetes. Isso. Esses pacientes perdiam peso e melhoraram o controle glicêmico. Né? Tá. Aí depois eles estudaram sem diabetes. Então pacientes com obesidade e sobrepeso sem diabetes. Tá? Para estudar a perda de peso. Benefício, segurança, eficácia. Tudo isso. E aí foi visto que tudo bem, foi aprovado. Então foram aprovados primeiro para diabetes, depois elas são aprovadas para o controle do peso. Perfeito. Certo? E aí,
a gente vai ver por que essas medicações são para diabetes e obesidade. Porque as duas doenças elas têm interface muito grande, elas se sobrepõem. Né? Nem todo obeso será diabético, nem todo diabético será obeso, mas a maioria dos diabéticos tem excesso de peso, diabetes tipo 2, né? Isso. Tem excesso de peso corporal e muitos obesos vão ficar diabéticos. Ficando diabéticos. Então, se você tem pré-diabetes e está acima do peso, né, se eu for informar, a melhor coisa que você pode fazer para evitar vir a ser diabético é perder peso. Tá? Ah, mas não tem que fazer exercício? Tem, como uma ferramenta para perda de peso. Mas a perda de peso traz um benefício enorme e é pequena perda de peso. Se perder 5% de peso, né? Então, uma pessoa de 100 quilos perder só 5 quilos, ela já diminui mais da metade do risco dela vir a ser diabética, né? Então, assim, realmente muito eficaz. Então, as duas doenças têm interface comum e o tratamento também, né? O tratamento para diabetes leva a perda de peso. E aí a gente vai ver nos próximos anos cada vez mais medicações para as duas doenças. Tanto isso a gente tem que se acostumar com isso. O Mounjaro ele teve uma eficácia percentual bem maior do que o Wegovy? Aí vamos lá. A semaglutida é o Ozempic e o Wegovy. São dois nomes comerciais para a mesma medicação. Diferença só dose máxima. Né? Então o Ozempic chega a 1 miligrama por semana. Sim. E o Wegovy chega a 2,4 miligramas por semana. Tá? E na bula tem dizendo do Ozempic que é para tratar a diabetes, e na bula do Wegovy tem dizendo que é para tratar a obesidade. Porque o paciente diabético não precisa de uma dose tão alta, né, para controle da glicemia. Certo. Tá? Mas se ele está acima do peso, ele pode precisar. Já a tirzepatida não é um análogo de GLP-1, certo? É um análogo de GLP-1 e análogo do GIP. Tá? Então são dois, o GLP-1 e o GIP são dois peptídeos produzidos, são dois hormônios produzidos pelo nosso intestino depois que a gente se alimenta. Então, quando a gente come, né, algumas informações vão chegar lá para o nosso cérebro para dizer que a gente para de comer, porque senão você ia comer... Dá saciedade, no caso. Tá. Alguns, né, dessas informações são esses dois hormônios, GLP-1 e GIP, que vão ser produzidos pelas células do intestino delgado e vão lá para o cérebro para dizer, ó, tá bom, chega, o Moacir tem que parar de comer porque já está aí. E também agem no estômago, né, diminuindo a velocidade de esvaziamento do estômago. Daí o seu efeito colateral mais comum, que é empachamento, náusea, né, aquela digestão mais lenta. Isso. Então o indivíduo tem mais saciedade, tanto central quanto, que a gente chama de periférica, né, no estômago. Tá? Então a tirzepatida é análogo de GLP-1 e GIP. Ele age em dois hormônios. Por isso a eficácia é maior, então. Por isso a eficácia é maior. Que é o Mounjaro. Tá? Que é o Mounjaro. Que ainda... já foi aprovado no Brasil, mas ainda não chegou e não tem registro. Certo. Ou seja, ela é aprovada, mas ainda não é possível prescrever em vias normais. Mas você deve estar dizendo assim, esse doutor não sabe de nada, porque a minha amiga está tomando. Tá, a sua amiga está tomando o Mounjaro que foi contrabandeado para o Brasil. Então vai estar vindo de contrabando mesmo, tenho medo de dizer não. Descaminho aí. Tá? Então é contrabando. E vendido num preço que é absurdo e que não tem sentido. Caramba. Tá, aí o doutor Gustavo falou, é mais potente, né? Tá, então a tirzepatida é mais potente do que a semaglutida. Só que essa diferença de potência não justifica o custo. Por quê? Porque em dose máxima, a semaglutida leva uma perda de peso média de 16%. Sim. Em dose máxima, a tirzepatida, que é o Mounjaro, leva uma perda de peso média de 21%. 16, 21. São 5 pontos percentuais a mais. Faz diferença? Depende. Se você quer perder 5% do seu peso, não vai fazer diferença. Se você quer perder 10% do seu peso, cara de 80 quer baixar para 72, não vai fazer diferença. E tem que chamar a atenção que 1/3 dos pacientes com a semaglutida em dose máxima perdem mais de 30% do peso. Caramba. Então, se você vai tomar o Wegovy em dose máxima, você tem... 2,4 miligramas. 2,4, você tem uma chance aí de 30% de perder mais, de 33% de perder mais de 30% do seu peso. Então, primeiro, é melhor experimentar, testar em dose máxima. E a gente tem no Brasil. Né? E o custo, que é caro, né, quase R$2.000 por mês, mas não é 8 como tá, o Mounjaro, o pessoal está vendendo 8, 10, 12 mil reais, dependendo de quem seja. Tá? E tem gente fazendo aberrações, Gustavo, são inacreditáveis, não sei se você sabia. Tem gente que vende a dose. Então a caneta que é para uso individual, que é uma caneta
que é uma injeção, na verdade é uma seringa. Sim. Então você vai lá na pessoa, a pessoa aplica uma injeção em você e aplica uma injeção no João e outra não sabia, não. Tem gente fazendo isso. Aí vende a dose, tá? Com a ilusão, né, de que você vai conseguir perder aí 30% do peso, que é mais eficaz do que uma cirurgia bariátrica. Entendi. Né? E como se você fosse perder o peso e nunca mais fosse reganhar. Então esses medicamentos são para uso crônico, não é para uso agudo. Aí no começo você falou aí a questão do... Tem gente que acha que a gente ganha dinheiro com isso, né? Isso. Infelizmente, aí a gente tem que ser sincero, tem médicos que não ganham dinheiro diretamente da prescrição da indústria, porque a indústria não pode. Então, no Brasil isso é muito sério, né? Então isso é proibido, se eles forem pegos com isso é coisa louca. Mas, né, lojas, farmácias de manipulação, lojas de suplementação, laboratórios, alguns têm alguns tipos de vínculos, né, que são comerciais com médicos e muitas prescrições de suplemento, muita prescrição de medicamento manipulado, entendeu? Isso, né? Então, muito cuidado com essas prescrições muito longas, essas prescrições muito caras, tá? Então, um monte de suplemento, que tudo é bom, que tudo funciona. Polifarmácia, né, cara? Enorme, né? Então, isso pode ter, né? Não estou dizendo que eu não sei o que é, mas assim, primeiro não é correto, então se tem muito suplemento, tá errado. Tá errado, não sei nem quem é, mas tá errado. E muito cuidado que pode ter, se você está gastando muito dinheiro com suplementação, alguém está ganhando muito dinheiro com isso, né? Ou o médico que está prescrevendo, ou nutricionista, sei lá quem for, ele está muito mal informado, ou ele está muito mal intencionado. As duas coisas são ruins, né? Então, ou se o cara é mal informado, é ruim, se ele for mal intencionado, é ruim também. Não sei o que é o pior, né? Talvez a má intenção. Mas, de qualquer forma, tá errado. Então, suplementação o mínimo possível. Perfeito. Né? Muito boa dica. Quanto menos, melhor. Isso aí. Excelentes dicas, importantes, instrutivas. Essa é a intenção mesmo desse podcast. A gente desmistificar muita coisa e falar muitas verdades que às vezes as pessoas não têm coragem de falar. Fala um pouquinho agora, só para a gente já estar indo para o finalzinho já, mas desse teu produto aí que você tem aí, você falou que você no começo está com também essa atividade empresarial nas redes sociais, na mídia, fala um pouquinho desse teu produto aí. Vamos lá, em 2020, com a pandemia, né, de uma hora para outra, eu vi meu consultório, o governador fechou meu consultório, né? Então, aí toda crise é uma oportunidade, né? Isso. Então, quando em 2020 meu consultório fechou, estava com o consultório lotado, né? A consulta lá em cima, bombando, de uma hora para outra eu tive que fechar meu consultório. E minha renda caiu muito e eu fiquei muito preocupado, né? Então, poxa, peraí, eu estou na mão dos outros, né? Não estou dependendo aqui, achava que não, mas depende de alguém por decreto pode fechar meu consultório. E aí eu comecei a fazer um trabalho em rede social. Tá? Então fui para o Instagram, né? Comecei a fazer vídeos e tal, no começo muito com vergonha e tal, o pessoal me chamando de blogueirinho, eu ficava com raiva, hoje eu fico feliz. Isso. Né? E acaba que eu começo a fazer lives todos os dias. Não, uma vez por semana, mentira. Todo dia não, uma vez por semana, toda quarta-feira eu fazia uma live à noite. Tá? E aí eu começo com esse trabalho, primeiro tentando atrair o público paciente, para fazer teleconsulta. Então, na época, o Conselho Federal de Medicina liberou a telemedicina e eu queria aumentar a minha abrangência. E depois eu tive a ideia, né? Tivemos, na verdade, a minha sobrinha, de a gente começar a fazer infoproduto, né? Produto para venda digital, né? E aí a gente começou um curso de suplementação, na verdade. O primeiro produto que eu lancei foi um curso de suplementação. Legal. Não deu certo, porque o curso, na verdade, eu visei o público errado, né? Mas a gente vai aprendendo. Isso, com certeza. Depois eu comecei a fazer um desafio para emagrecimento, que era dar acesso a um perfil, onde eu ia mostrar um dia a dia, né? Como é que era o meu dia a dia, que é um dia a dia correto para que você emagrecesse. E aí deu super certo, né? A gente começou a fazer isso em julho de 2023, tá? E a gente fez nós fizemos 5 vezes, né? Foram 5 desafios. E aí no começo do ano de 2024, meu pai faleceu, né? Então eu tive uma perda muito dura, a perda do meu pai, e aí eu fui repensar tudo o que eu estava fazendo, e na época eu já não estava trabalhando com a minha sobrinha, estava trabalhando com outras pessoas, e eu revi inclusive a parceria, não achei que aquela parceria não seria tão legal para mim, e aí
desfiz a parceria, fiquei um tempo mais recluso, diminuí minha atividade de rede social, depois tive dificuldade para voltar, né? Porque você perde a mão. E aí, quando foi em junho, maio, né? Depois de 4 meses que meu pai tinha falecido, eu decidi que ia retomar o trabalho lá com a minha sobrinha, mas que ia fazer um produto diferente, um curso. E aí a gente fez um curso, né? Então gravei um curso sobre emagrecimento, que a gente chama os 5 pilares de emagrecimento, onde eu mostro quais são os 5 pilares para que você possa emagrecer, né? Que eu vou dizer aqui que são alimentação adequada, que é comer direito, né? Comer menos, né? O grande erro das pessoas é achar que comer menos do mesmo vai emagrecer. Segundo, atividade física diária, que é o que eu prego sempre. Todos os dias devemos fazer atividade física, e se no dia não der, tudo bem naquele dia, mas deveria ter feito. Hidratação, né? Tomar a quantidade necessária de água, que a maioria das pessoas não bebe. Controlar o estresse e a ansiedade, né? Então não é expelir o problema da vida, porque o problema todo mundo tem. É aprender a lidar com ele, né? Como é que eu reajo a situações de estresse e ansiedade do dia, da vida. E, por último, o sono de quantidade e qualidade, né? Então, e no horário correto, que é noturno, né? O ser humano, como eu disse no começo, né? É um ser diurno, então a noite é para dormir. Tá? Então, esses 5 pilares eu mostro no curso e há evidência científica para isso, que você ajustando esses 5 pontos, né? Você vai diminuir a sua fome, vontade de comer, e o metabolismo, que o pessoal queixa que é muito baixo, ele vai acelerar, porque tudo isso, né, o erro nesses 5 pilares leva você a ter um metabolismo mais lento mesmo. Então, realmente, existem pessoas que gastam muito pouca energia. Tá? Então, você Mas esse melhora o curso metabolismo. é para o paciente comprar. Esse curso não é para outro profissional esse curso aplicar no paciente, não. Para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer. emagrecer. Para emagrecimento, para leigo. Entendi. E aí nós estamos agora estudando, né, um curso para profissionais, né, que seria um outro produto, né? Então a gente chama a ideia de ter uma esteira de produtos, vários produtos diferentes, né? Para ter uma abrangência maior, né? Então assim, conseguir chegar a mais pessoas, né? A gente é limitado pelo tempo e pelo espaço, então tem uma abrangência geográfica pequena, apesar da telemedicina, né? Você não pode estar em todo canto, você tem um tempo limitado, né? Que você não pode trabalhar todo tempo, e com o infoproduto, não, você não tem limite nem de tempo nem de espaço. Eu tenho alunos lá do curso na Europa, tem gente na Ásia, né? Legal. Então tem gente nos Estados Unidos. Então, assim, a gente não tem Brasil todo. Não tem limite, Brasil né? todo não tem limite. E toda hora e qualquer hora a pessoa pode começar, qualquer dia. É verdade. Né? Não precisa marcar, eu estou afim hoje, aí vai começar a fazer hoje. E esses 5 pilares, eles são meio que imutáveis no tempo, né? Porque não vai mudar. Daqui a 5 anos são os pilares, e poderia ser os 5 pilares para você não ter infarto, né? Podia ser os 5 pilares para você não ter pressão alta, exatamente, né? Se você come direito, se você faz exercício, se você dorme bem, você não tem muito estresse, se essa pressão melhora, então longevidade. Podia ser, tem um colega que ele é urologista, que ele disse que esses pilares aí podia ser 5 pilares de uma vida sexual saudável. Então, são 5 pilares, na verdade, de hábito de vida adequado. Exatamente. O excesso de peso nada mais é do que um reflexo de que as coisas não estão legais, né, na sua vida, no seu corpo, o metabolismo não está bom, você está comendo mais do que devia, né, o seu corpo não está sabendo regular, né, a ingestão e o gasto, que deveria regular, né? Você é daqueles que faça o que eu digo, mas faça o que eu faço. Porque aí o exemplo tem que começar dentro de casa. Mas nem todo médico é assim, né? A gente sabe disso. Que é uma coisa. A gente sabe disso. Mas você faz exercício todo dia? Eu faço exercício todo dia. Procuro, né? Porque é impossível. Eu costumo dizer que é o que eu falei. Tu perdeu peso, você falou que antes era obeso. Nessa conta, você perdeu quanto e manteve até quanto? Eu perdi 17 quilos. Eu pesava. Eu tenho 1,54, 1,74 e pesava 91 e eu baixei para 74. Eu perdi 17 quilos. E aí eu aumentei o peso. Hoje eu peso 80, né? Com ganho de massa magra. Eu continuo magro, né? Dá pra ver que eu tô magro. Então eu ganhei aí, ao longo dos anos, eu fui ganhando peso em forma de massa magra. Tive reganhos de peso, em alguns momentos. Fiz cirurgias nos 2 joelhos depois disso. Tive hérnia de disco, crise de ficar 40 dias deitado numa cama mesmo. Então eu tive reganho de peso. Mas sempre perdi, né? Então, esses reganhos pontuais. Isso. E, assim, aprendi a fazer o negócio e eu aplico, né? Então, a alimentação no dia a dia é excelente, né? Então, eu procuro ir dormir cedo, eu procuro dormir pelo menos 7 horas por noite, procuro acordar cedo. Então, tudo isso que eu prego, eu vivo, né? Procuro viver. Claro que
Mas também como de tudo, né, Gustavo? Como de tudo, tomo bebida alcoólica. Isso, tem vida social, tem que ter, né, cara? Tem que ter, né? Óbvio, né? Com equilíbrio, né? Com bom senso, exato. Não sou aquele radical. Isso. E dá para manter a vida excelente. Só para finalizar, assim, eu fiquei curioso agora. Tu tem público adolescente, jovem? Cara, tenho. Tenho. Assim, obesos, de 15, 16, 17 anos te procuram também? Cara, procuram. Eu, assim, até há pouco tempo eu não atendia no consultório. Sim. Certo? E aí eu mudei, porque a criança eu não atendo. A criança realmente não dá, porque tem que ser pediatra mesmo. Mas adolescente eu não atendia e passei a atender. Certo. Eu não atendia porque achava que adolescente era uma criança, né? Meio que ainda é, mas também não é um adulto. Mas eu tenho muito... Aí comecei a ver alguns adolescentes, filhos de colegas, né? Ou de amigos, cara, vê meu filho tal e tal, 14 anos, 15 e tal, e eu fui vendo que, primeiro que eles gostam muito de mim, né? Então fazemos um relacionamento muito bom. E comecei a ter resultado. E outra coisa que hoje a gente pode usar os análises de LP1 neles, né? Nesse público, eles podem usar, tá aprovado. Isso. E aí comecei a atender e, poxa, eu gosto, sabe? Eu mais gosto fácil ou mais difícil? Cara, do que tem uma coisa boa. Tem coisa ruim, tem coisa boa, né? Uma coisa boa que eu vi é que o adolescente, ele vai mais para consulta. Por quê? Por imposição dos pais. Certo. Tá? Do que o adulto. O adulto, quando ele tá dando errado, ele não vai. Né? Tá. Quando tá ruim, ele não vai. Quando ele mais precisaria ir, quando tá ruim, né? Eu preciso ir pro dentista quando... Claro que é bom ir pro dentista sempre, mas, pô, se eu tô com problema no meu dente, é bom que eu vá logo pro dentista, né? Então eu preciso mais ir quando tá ruim do que quando tá bom. Mas o pessoal, o adulto, que ele quer ir quando tá bom. Quando tá ruim, ele não quer ir. O adolescente, ele também não quer ir, só que o pai manda ir. Então aí ele tem mais adesão ao tratamento e a gente vai ajustando, né? Porque deu errado porque precisa de ajuste. Né? Às vezes o ajuste de medicação, às vezes o ajuste de correção de alguma coisa que tá fazendo. Então eu tem um adolescente agora que foi até semana no consultório, que ele perdeu de 2 meses, ele já perdeu 17 quilos. Caramba! Tá? Só que ele perdeu 7 quilos em, acho que uns 5 meses, e nos últimos 2 meses ele perdeu 10. Porque eu mudei a medicação dele. Eu vim a medicação, ele perdeu peso no começo, depois ele fez isso, estacionou. Ele fez aquele platô que você falou, né? Muito antes do tempo, porque o platô não é para ser com 3 meses. Aí ele ficou em platô, aí eu tirei um medicamento, entrei com outro, e aí ele chegou essa semana lá, tinha perdido 10 quilos. Muito feliz, né? Já foi sem a mãe, sem o pai, não gosto muito, mas conheço os pais, a mãe trabalhou comigo. A história dessa jovem, né, cara? Aí ele chegou lá todo feliz e tal. Imagina como... Mas, e agora o desafio com ele é melhorar a alimentação, porque ele não come muito bem. Entendi. E eu disse, cara, tu tem que querer, não é porque eu tô mandando, porque eu não mandei você, que sua mãe tá mandando, é porque o doutor Moacir quer que você come. Você precisa entender que você já tem 16 anos, você já tem ciência do que é bom, o que é ruim. Poxa, mude sua história, comece a comer direito. Você pode. Legal. Né? Eu não comi errado e passei a comer direito, porque você não pode, eu não sou melhor do que você. E aí ele fica feliz, doutor, eu vou melhorar. Muito bom. Então eu gosto hoje em dia de adolescente. Vamos dar um recado final, Moacir, para o pessoal que acompanhou esse podcast. Se você pudesse falar assim para... inclusive na nossa profissão médica, que... Hoje você tem filho que está fazendo medicina? Tem, o filho está terminando agora. Daqui a 2 né? meses e meio ele se forma médico. Vai ser meu colega de profissão. Olha aí, que legal. Legal demais. Nós temos filhos que estão fazendo medicina. O que você poderia dar assim, de um recado, assim, só para finalizar mesmo o nosso bate-papo, para esses jovens que estão entrando nesse mercado de medicina, essa quantidade enorme de faculdade que a gente está passando, como se diferenciar e trilhar um caminho assim de um bom profissional? O que você pudesse falar? Se você fosse conversar com seu filho hoje, que serve recado para o pessoal também, falar desse futuro da medicina, o que você falaria? Acho que não procurar atalho, né, cara? Acho que essa geração agora tem mais do que a nossa, né? Tem procurado uns atalhos, né? Então, de formação. Então, a pressa de começar a trabalhar, a pressa de começar a ganhar dinheiro, a pressa de ter sucesso. Isso. Uma coisa que demanda tempo. Então, se você olhar qualquer profissional em qualquer área, né? Eu estava vendo como sou infoprodutor, então tenho estudado a respeito do assunto e estava vendo um cara que é um dos caras que tem maior sucesso com o lançamento de produto digital, o cara falando que ele teve que ter 10 mil horas de trabalho para chegar aonde ele chegou. Faz as contas de 10 mil horas. Impressionante, né? né? Então não tem atalho para você ser um profissional
né? Muito bom. De sucesso mesmo, quando eu digo sucesso de êxito, né? Isso. Então, não procurar atalho, ter paciência, né? A medicina é difícil, né? Então, como tudo é difícil, na verdade, mas a medicina é difícil, né? Requer dedicação, requer tempo, requer prática, porque você tem que praticar, e acho que todo mundo tem que praticar, né? Então, você tem que praticar. Legal. Arrume um mentor, uma pessoa que lhe inspire, que você goste, que você admire, pode ser seu pai, pode ser seu tio, que for médico, pode ser um professor que você teve, né? E eu acho que uma coisa importantíssima coloque a ética acima de tudo, para que você tenha uma vida profissional longeva. Perfeito. Porque se você pode, né, uma coisa que meu pai me ensinou, né, sempre isso, que você ser um cara ético, responsável, papai sempre diz, você tem o nome do seu pai, você tem o nome do seu avô, né? Não o mesmo nome, mas seu sobrenome, você tem uma família, tem pessoas que vieram atrás de você que você precisa honrar, e você vai honrar o nome da sua família agindo de forma correta. Então, ter ética. Eu tive um professor que falou uma vez, cuidado para vocês não querem ser foguete, porque foguete ele vai rápido e depois ele cai. Ele, né? Queira ser avião, você sobe, demora mais, mas você vai alcançar ali o seu voo de cruzeiro e você vai longe. Então, acho que essa questão da ética, eu acho que é importantíssima. Excelente. Não ter pressa, ter ética, arrumar um mentor. Bom demais. Pô, Moacir, obrigado, cara, ter participado aí desse lançamento do podcast. Você foi muito bem. Essa mensagem final aí, tenho só que agradecer a tua presença, certo? Eu acho que tornou esse podcast especial aí, foi muito enriquecedor, muito conteúdo legal, eu acho que o pessoal vai gostar. E até convidar o pessoal depois a seguir nas redes sociais, seguir o Dr. Moacir Bezerra, Dr. Gustavo Veras, e a gente vai também colocar no Instagram, no YouTube, o podcast 60 BPM. Quero agradecer, Moacir, e até a próxima, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, pessoal. Até mais.